Muito bom. Tem alguém tentando se comunicar aqui comigo, mas eu não vou, obviamente, atender o telefone. Então, vamos lá. Essa é a 31ª edição desse programa que chama Onde Vamos? Rumos da Literatura Judaica Brasileira. Começou em 2013. E ele consiste em convidar autores ou especialistas para discutir livros ou temas que a gente tenha discutido, em geral, a partir do clube de leitura. Em geral, não. Acho que em quase todos os casos. Teve um outro caso de algum livro que estava sendo lançado, que a gente não tinha lido ou discutido no clube de leitura, que era da Hebraica, mas que era alguma coisa importante naquele momento, então algumas reuniões foram sobre isso. Então, aqui vocês estão vendo a capa do livro, e aqui vocês estão vendo uma capa que eu inventei. O Enio me perdoe, mas eu perguntei para o Enio se ele vai publicar um livro da tese, e eu já me adiantei, já fiz a capa. Mas não é isso, não. O que é esse clube de leitura? Caso alguém não conheça, eu tenho vários grupos que são clubes de leitura. Um deles, que a maior parte das pessoas era do grupo da Hebraica, chama-se Clube de Leitura Povo do Livro. E, bem, a gente tá trabalhando em módulos de 3 meses, não sei como é que vai ser depois, mas nós estamos começando agora o 2º módulo, e o livro de outubro é esse Olive Kitteridge, novembro o do Vargas Llosa, que é um livro muito conhecido, e o de dezembro também igualmente conhecido. Se alguém tiver interesse, vários clubes de leitura meus seguiram mais ou menos a mesma sequência, porque são os próprios clubes, as próprias pessoas que escolhem os livros. Mas, enfim, se alguém tiver interesse, depois me escreva. Fora isso, o nosso próximo encontro com o autor já está confirmado, vai ser dia 22 de novembro, com o Luiz Krauss, cujo livro mais recente nós discutimos um mês atrás, um livro maravilhoso que chama exatamente Opulência. Mas, na verdade, a literatura do Luiz Krauss tem muito mais do que um romance. Ele tem, parece como se ele estivesse escrevendo com todos os romances dele, como se fosse um romance só. Então, vai ser uma conversa muito interessante. E eu vou logo começar a enviar a divulgação para vocês saberem onde se inscrever, etc. Como é que vai funcionar hoje, rapidamente? Primeiro, eu vou já agradecer. Vou explicar para vocês o que é esse Aonde Vamos. Como eu disse, vou apresentar os convidados, fazer algumas perguntas para eles, e aí vocês vão fazer as perguntas do público. Ou melhor, a Eunice vai fazer as perguntas de vocês. Então, o que é esse Aonde Vamos? Como eu falei, é um projeto que começou em 2013, nós já tivemos 48, nós teremos até o final, né, incluindo o Luiz Krauss, teremos 48 autores, serão 32 edições. Então, alguns talvez vocês conheçam, tem autores brasileiros, tem autores internacionais, enfim, tem pessoas que não são autores, mas são críticos, como o Manuel da Costa Pinto, que são muito conhecidos, tem professoras de uma determinada literatura, que era a Sujana Spiri, que é uma especialista em literatura húngara, enfim. Então, nós tivemos todas essas edições ao longo dos anos, e eu estou muito feliz que a gente não parou, a gente nem sempre conseguiu fazer todos que a gente planejou, mas a gente não para. Então, esse ano, com as circunstâncias que todo mundo conhece, tivemos algumas dificuldades, mas pelo menos ainda agora no finalzinho estamos fazendo um hoje, vamos fazer mais um, então vamos terminar o ano felizes. Bom, quem é o Roberto Elizabeski? Primeiro, ele nasceu em São Paulo, ele estudou no Colégio Rio Branco e depois na Poli. Depois ele estudou cinema em Londres, e ele teve uma empresa de comunicação empresarial, tem um mestrado em comunicação
é professor de rádio e TV na USP, né, na Escola de Comunicação e Artes, e também dramaturgo, roteirista, tradutor, de todas essas áreas, cinema, TV, teatro musical. E, para a gente, ele vai ser hoje, principalmente, um romancista. O Enio também nasceu em São Paulo, estudou no Talmud Torá e no Renascença, e ele se graduou em História na PUC, professor de História. E ele tem uma marcenaria, depois você conta para a gente, Enio, um pouco sobre isso, que existe uma associação muito antiga entre marcenaria e não literatura exatamente, mas escritores que fazem marcenaria como uma fonte de inspiração. Tem várias histórias, principalmente na antiguidade. Então, eu não sei se tem alguma coisa a ver aqui, mas depois você conta para a gente. Bom, ele fez um mestrado justamente nessa área que nós vamos conversar hoje, que se chama Rua de Triste Memória. Imigrantes judeus do bairro do Bom Retiro e o confinamento na zona do Meretrício, né, de 1940 a 53. Então, como eu falei em várias reuniões que eu tive, ele estudou um tema em São Paulo que é retratado, em parte, no romance do Roberto. Então, nós temos duas visões, né? Uma visão histórica, factual, e uma visão ficcional, com bastante base histórica, uma acontecendo no Rio, outra acontecendo em São Paulo, em momentos muito próximos, né? Porque o romance começa lá nos anos 20, mas vai até os anos 30 e termina bem mais tarde, termina nos anos 60. E a tese do Roberto retrata o período de 1940 a 1953. Então, vou começar com algumas perguntas para o Roberto, só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa obra. Então, teve vários livros, vários vídeos, tem um livro de contos que é muito legal, que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem alguns contos, tem contos de todos os tipos, tem conto de suspense, tem conto de memória, depois também a gente pode falar um pouco sobre isso, se der tempo, senão a gente vai até umas 3 da manhã e aí a gente resolve todas as perguntas. E, claro, esse mais recente, que é um romance, que é o Cadafalso, que está aqui, que quem não leu, com certeza depois dessa conversa vai querer ler. Então, Roberto, começando por você, conta pra gente como é que foi esse caminho, né? Você começou na engenharia e hoje é um romancista e passou por vários outros caminhos nesse meio tempo, e não sei até que ponto você parou com esses outros. Então, queria que você contasse pra gente como é que foi essa trajetória. Ok, primeiro, boa tarde a todos. Agradeço aí a presença de vocês, o interesse pelo livro. Obrigado, Vivian, pelo interesse também e pela divulgação. A minha história é um pouco torta, porque é o engenheiro que virou vídeo e que depois virou escrita, né? Eu na verdade, fiz engenharia na Poli, meio por, não talvez por que eu tivesse qualquer talento para isso, mas por exclusão, simplesmente, e trabalhei com isso há alguns anos, até me dar conta de que eu queria mesmo era trabalhar com comunicação. Então, eu deixei um emprego bastante lucrativo aqui e me fui do Brasil com mulher e filha de 10 meses para morar na Inglaterra, estudar cinema em Londres, uma dessas aventuras que ou você faz quando você tem 20 e poucos anos ou não faz mais. Eu sempre fui um péssimo jogador de pôquer, eu sempre pago para ver, eu prefiro pagar para ver e dar errado do que ir dormir com aquela sensação. E se eu tivesse ido para Londres estudar cinema, o que teria sido da minha vida? Viver com essa dúvida para mim era algo que eu não podia imaginar. Então, eu acabei passando 5 anos no Brasil, estudei cinema na Inglaterra, depois fiz um mestrado em Nova York, trabalhei com produção cinematográfica em Nova York. E em Nova York eu acabei achando uma maneira de juntar minhas duas carreiras, porque eu comecei a ganhar vida trabalhando com comunicação empresarial. Então, eu juntava a minha formação de engenheiro
com a minha formação de comunicador, trabalhando na área corporativa, que era algo, estou falando do início dos anos 80, era algo ainda bastante novo, não era uma área conhecida, né? A comunicação se restringia ao entretenimento, cinema, televisão ou publicidade, né? A área de comunicação corporativa, ou seja, as empresas usarem a ferramenta de vídeo para se comunicar com funcionários, com clientes, com fornecedores, com distribuidores, com governo, com acionistas, era algo ainda muito incipiente. E eu aproveitei essa minha experiência em Nova York, voltei para o Brasil depois de 5 anos e montei uma empresa dedicada a isso que eu toquei durante quase 30 anos, 29 anos para ser preciso. Foi uma das empresas pioneiras nessa área no Brasil, trabalhando com TV corporativa, ou seja, distribuindo sinal de grandes empresas pelo Brasil afora para esses públicos fechados, dirigidos e tal. Mas, embora eu criasse e escrevesse para os meus clientes durante todos esses anos, o que eu tinha como objetivo na vida era os meus projetos de criação, os meus projetos de roteiros, de literatura, de dramaturgia. Quer dizer, eu queria escrever menos para os meus clientes e escrever mais para mim. E eu finalmente consegui fazer essa virada, na virada de 2011 para 2012, eu vendi a minha parte na empresa para os meus sócios e comecei a me dedicar ao que eu realmente gosto de fazer, que é desenvolver projetos de criação nessas áreas todas, né? Quer dizer, eu escrevi peças de teatro, eu escrevi alguns roteiros de curtas e longas, eu tenho uma parceria com a minha filha, que trabalha em teatro musical desde sempre, então ela é uma versionista muito reconhecida no mercado, é a tradutora original da Disney, tudo que é Disney no Brasil, sejam longas, sejam curtas, sejam séries de TV, tudo que é Disney passa pela mão dela. E ela também é o nome mais presente nessas versões de grandes produções do teatro musical, né? Wicked e Sunset Boulevard todos os grandes, Cantando na Chuva, Pequena Sereia, todos os grandes musicais que estiveram em cartaz aí nos últimos muitos anos, acabaram tendo a mão dela, e eu como um parceiro, não na área musical, mas mais na parte de diálogos e de texto, né? A parte de diversão de canções e tudo ela faz, ela tem um parceiro que mora nos Estados Unidos, eles trabalham a 4 mãos nesse trabalho. Então, é uma história um pouco, digamos, inusitada, a minha história desde os bancos da Poli, né, estudando cálculo, até escrever romance, né, uma coisa um pouco torta, mas não única. Quer dizer, tem muitos casos como esse, né, assim como você falou que às vezes o marceneiro ou o carpinteiro de alguma maneira usa aquilo na criação literária, na criação das palavras. Eu também não acho que qualquer experiência que eu tenha tido tenha sido desperdiçada. Na verdade, a gente acaba aproveitando tudo que a gente faz na vida de alguma forma. Então, eu tenho tido a sorte de ter sido publicado recentemente. Quer dizer, esse livro de contos saiu em 2015, teve uma repercussão bastante boa, até além do que eu podia esperar. E o Cadafalso é um livro que está indo muito bem, graças a Deus, assim, algo que tem tido boa aceitação de crítica, boa aceitação de público, e eu estou contente com o interesse que ele suscitou, né? É um livro que, diferentemente do Enio, que fez uma tese, vamos dizer, sobre as polacas, o Cadafalso não é um livro sobre necessariamente as polacas, é um livro que é um pouco mais amplo que isso, mas as protagonistas são mulheres, são judias ortodoxas que vieram ao Brasil nesse contexto. Acho que isso aí vai fazer parte de perguntas futuras, né, Vivian? Eu não quero me adiantar muito, né? Mas tá, Bárbara, então, antes de mais nada, obrigada. Bom, eu já te agradeci por carta, mas agora aqui pessoalmente, que você, com tantas... Tenho certeza que você esperou todo o tempo para poder criar tudo que você tinha de ficcional, enfim, de roteiro, etc. E deve ter um horário bastante puxado. Então, muito obrigada. Mas sim, você vai ter que responder muito mais já, com certeza.
E aí, então, voltando aqui, agora o Enio. Eu não vejo aqui o Enio. Enio, fala oi para ver se você aparece na minha tela. Agora eu tava Ah, mudo. então tá bom. Não, na verdade, bom, tanto faz, depois eu entro no pormenor técnico aqui. Mas, enfim, estou feliz que eu estou te vendo. Então, como eu tinha dito antes, vocês não... Enio, você me perdoe se você não gostou dessa capa, não se sinta obrigado a usá-la no seu livro, é uma brincadeira isso, tá? É que eu achei, quando eu fui ler o assunto, confesso que não sabia nada sobre isso, eu mesma fiquei fascinada, então eu vou querer que você conte um pouco, primeiro, né, o que eu imaginei quando eu comecei a ler, eu li a tese, e a tese até a gente lê rápido, mas eu sei como é tese, também já fiz, e a gente fica anos corrigindo cada vírgula, cada ponto, aí o outro vem e lê em 1 hora ou 2, fala, tranquilo, agora eu entendi tudo, né? Então, talvez seja uma coisa muito difícil você contar assim rapidamente, mas como eu acredito que a maioria não conhece o assunto, não conheça o assunto, não é um assunto ainda suficientemente divulgado, então, eu queria que você contasse para a gente um pouco também sobre as suas escolhas, né? E como é do que se trata exatamente, o que é a tese que você fez, para as pessoas irem se familiarizando à medida que eu fizer as perguntas. Ah, ótimo. Primeiro, obrigado, Hebraica, Eunice, Vivian, Roberto, todo mundo que está aqui, muito obrigado. Legal a gente poder passar o tempo juntos e trocar uma ideia. Depois eu tenho um monte de perguntas para o Roberto também, porque eu li o livro, adorei, achei ele assim, um livro bem... e bate com muita coisa que eu estudei, então fica mais interessante ainda. A pesquisa, na verdade, eu sou morador do Bom Retiro, então eu sempre tive uma curiosidade desde a infância, que sempre se falava assim, uma vez meu tio me levou na rua atrás da José Paulino, ele nem morava no Brasil, ele era de Israel, foi para Israel em 51, aí uma vez em 1976 ele me levou numa rua atrás do Bom Retiro, que era a Aimorés, ou a Professor Lombroso, e me falou assim, olha, ele era um tio meio sacana, sabe aquele tio sacana que você tem? E aí ele falou, olha, aqui nessa rua era um prostíbulo. E eu vivi no Bom Retiro, né? Naquela época não tinha mínimo resquício desse tipo de atividade naquela região. E fiquei com a curiosidade de garoto, né? Tinha meus 12 anos, 10 anos. Aí, depois disso, eu fui estudar história, né? Morei em Israel um tempo, voltei, terminei meu curso de história e depois eu fui fazer uma pós-graduação na própria PUC. E o tema da minha trabalho final, né, é justamente sobre essa questão de terem feito o confinamento da zona do Meretrício no Bom Retiro. E daí eu fui estudando, fui me aprofundando mais nesse assunto, tinha bastante literatura a respeito. Só que ninguém tratava desse assunto específico que era o confinamento. Tinha discussão sobre as polacas, tinha discussão sobre o histórico delas, qual a origem e tudo mais, isso eu falo na minha tese também. Mas ninguém chegava nesse ponto que eu acho que é a diferença do meu trabalho, que tem de novo, que seria por que foram confinar, e foi o Estado que fez isso, durante 15 anos. O Estado confinou o meretrício da cidade de São Paulo nesse quadrilátero, que era entre a rua Ribeiro de Lima, quem é familiarizado lá com o Bom Retiro, atrás da José Paulino, Ribeiro de Lima, Silva Pinto, e 2 ruas paralelas que concorriam com a clientela, que era a rua Aimorés e a antiga rua Itaboca. E no final do meu trabalho que eu fui descobrir que era a rua Itaboca e por que foi a mudança de nome. Descobri numa pesquisa no acervo da Prefeitura de São Paulo o motivo
de terem mudado o nome. No final da minha pesquisa, por que mudaram o nome? Porque era uma rua de triste memória. Então isso me chocou bastante. A foto que você colocou é perfeito com que todo mundo fala daquela região. Essas venezianas são assim a imagem típica de quem passava pela rua, nessas duas ruas. E daí, conforme as perguntas vão surgindo, a gente vai tirando a curiosidade do pessoal. Mas, assim, basicamente, são 4 capítulos. Um capítulo eu falo sobre o fenômeno da imigração. Fui estudar isso lá na EASH, na USP. Então, entender dentro do contexto de imigração, principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, que é o forte do movimento em quantidade e tudo mais, e descobri que está dentro de tanto a questão das prostitutas como a questão da comunidade está dentro do contexto da imigração, um contexto histórico de, assim, acho que ultimamente talvez tenha batido esses recordes, mas naquele período foi o maior período de imigração da história. Várias comunidades, né, pós Primeira Guerra. E então faz parte desse contexto e fui estudar as características das escolas que estudam o fenômeno da imigração naquele período e tudo mais, os paralelos que tem com os Estados Unidos, Canadá, Brasil, e descobri que é uma autêntica rede social de imigração, o que ocorreu no Bom Retiro, o que ocorreu tanto com as polacas como com a comunidade. Porque através de conhecidos, de ligações entre famílias ou questões econômicas, as pessoas vêm e imigram. Aí no capítulo 2º eu falo sobre o bairro em si, pego o histórico do bairro, fui estudar ele, e tem várias peculiaridades. Aí, propriamente, o 3º é sobre o histórico das polacas, e todas as histórias que eu fui colhendo, porque tem muita literatura, tem Nachman Faubel, tem a Beatriz Kuzmir, do Rio de Janeiro, tem até uma discussão clássica histórica entre eles, questão, né, dos cemitérios e tudo mais. E tentei traçar um histórico das polacas. E aí bate com muita coisa que o Roberto trouxe, né? E tem uma relação muito forte com Polônia, Rússia, né? Acho que depois o Roberto também pode trocar essa ideia com a gente a respeito disso. E o último é justamente sobre o confinamento, começo e o fim do confinamento. E fui atrás de documentação que é muito pequena, as pessoas não gostam de falar do assunto, mas consegui alguns depoimentos e trazer um pouco desse universo, porque na literatura também, que tem bastante coisa, até em literatura assim, tipo Boca do Lixo, do Hirohito Joanides, coisas de como a gente pode tentar recriar aquela atmosfera, né? Que acho que é isso que é talvez o mais importante, né? Essa atmosfera que foi de 1938 até 1953. E bem documentada, mas com pouca referência. E esses detalhes, né, que conforme as perguntas foram vindo, a gente vai conversando mais. Então, tá bom. Então, como eu também te agradeci anteriormente, mas quero te agradecer de novo. Eu sei que às vezes passa um tempo entre a gente fazer a tese e a gente falar sobre ela, ou escrever um livro e falar sobre o livro 5 anos depois, alguns anos depois, e parece que a gente precisa começar tudo de novo, né? Mas então eu imagino que você deve ter remexido isso na sua cabeça, ou se teve tempo até relido, mas foi muito interessante, muito casual, porque eu não conhecia a sua tese, nem sabia que você tinha feito esse trabalho, e quando me falaram sobre isso, eu li, eu vi que os dois, realmente, um ajuda muito a construir a atmosfera do outro. Quer dizer, para mim, como leitora, como escritora, isso me fascinou, essas coincidências também, né? Porque como é que duas pessoas que nem se conheciam e escreveram de assuntos
partiram de pontos muito diferentes. No fim das contas, os dois juntam e dão um cenário muito mais nítido, muito mais vivo. Então, as perguntas vão ter também muito com isso, não só especificamente sobre os trabalhos dos dois, o romance e a pesquisa, mas como os paralelos entre os dois, entre as duas situações. Eu estava esse tempo todo no mudo? Só no finalzinho. Não. Ok. Bom, para quem não leu o livro, né, o contexto histórico do romance, eu vou falar muito rápido, que vou fazer várias perguntas sobre isso, né? Ele começa muito antes da guerra, na Polônia, e depois ele continua, digamos, no Brasil, no período entre... A maior parte do romance se passa no Brasil, no período entre as guerras, e o final, que é nos anos 60. Né? Então, me perdoem os historiadores, todo mundo que conhece história sabe com certeza muito mais do que eu, mas eu gosto pelo menos de ter os marcadores, né, dos períodos, então eu gostei de colocar em ordem, para mim também ajudou a entender o livro e a tese. Que em 1925 teve a Coluna Prestes, e aí em 1930 já estava criado o ambiente para o golpe do Getúlio. Em 1932 houve uma tentativa de reverter isso, que foi a Revolução Constitucionalista. Em 1935, uma nova tentativa de reverter na direção do comunismo. Em 1936, houve vários eventos, eu só selecionei 2, que contribuíram para uma mentalidade muito antissemita, um clima muito antissemita, apesar de que o Brasil, digamos que institucionalmente não era, e eu quero crer que não é antissemita, mas é muito fácil, fala-se em fake news hoje, mas tem fake news desde a Bíblia. Só os meios de divulgá-los é que são diferentes. E justamente, por exemplo, o caso Elsa foi um caso muito divulgado, onde, na verdade, uma pessoa foi considerada uma informante dos comunistas e ela foi morta por eles mesmos. E, ao mesmo tempo, houve uma criação de uma ideia que era um plano Cohen, que era essa ideia de que os judeus vão tomar o mundo, os judeus dominam o mundo, e esse plano Cohen era uma acusação de que existia essa conspiração. E essas coisas, mesmo que você prove que elas são completamente falsas, uma vez gerada a dúvida na cabeça das pessoas, é muito difícil apagar a dúvida. Então, no meio disso, o Prestes foi preso. Em 1936, na verdade, tem toda a história, inclusive o Roberto conta um pouco ficcionalmente, mas com bastante detalhe, como é que chegamos nesse momento, né? Em 1937 teve novamente um recrudescimento da ditadura, né, com o Estado Novo. E como são as coisas da história, alguns anos depois, em 1945, ele foi anistiado, ele apoiou Getúlio, isso apesar do Getúlio ter mandado a Olga para a Alemanha. Né? Então, aqui está o momento em que o Getúlio, junto com o Prestes, mostram que estão juntos agora. Então, criado todo esse contexto histórico, eu gostaria de saber o que foi para você, né? O que te interessou, se foi o contexto histórico ou alguma outra coisa, como é que você chegou a se interessar por esse tema, Roberto? Olha, eu tenho um interesse particular existe o termo romance histórico, né? Que pode ser muita coisa, pode ser algo que é muito calcado, digamos, na minúcia da história. E eu, particularmente, tenho interesse maior em fazer o que a gente chama a história com H maiúsculo e a história com H minúsculo, ou seja, você tem um contexto histórico
que serve como cenário para a história, mas você tem o H maiúsculo, que é aquela H minúsculo, que é a história dos personagens ficcionais, né? Esse formato de ter a intersecção entre os acontecimentos verídicos, entre os fatos históricos e os personagens ficcionais que circulam nesse cenário, para mim sempre foi fascinante. O mestre absoluto disso, na minha opinião, o Leonardo Padura, que explora isso, tem o livro Hereges, que quem não leu, eu recomendo vivamente para que leia. Tem também esse formato de partir de um evento histórico, no caso, aquele navio cujos judeus são impedidos de desembarcar em Havana, e a partir disso ele vai voltar séculos para trás e criar um discípulo de Rembrandt, ou seja, criar toda uma história ficcional, mas em cima de um contexto histórico. Isso sempre me fascinou. Então, o meu interesse, eu não diria que era específico em nenhum evento em particular, mas sim nessa questão que o Enio mencionou, da intolerância, da imigração, ou seja, uma coisa que é muito presente nos dias de hoje, onde esses refugiados estão passando o que estão passando em diversas partes do mundo, né? A intolerância hoje com os nacionalismos exacerbados, né? Estamos vivendo um momento de extrema intolerância de todo tipo, racial, religiosa, étnica, política, de todo tipo. Então, eu resolvi partir da história dessas duas judias ortodoxas na Polônia, ambas vítimas de tragédias pessoais, cada uma de um jeito, uma tia e uma sobrinha, e trazê-las para o Brasil numa situação extremamente vulnerável, né, como prisioneiras dessa organização criminosa judaica que prostituía mulheres, e elas desembarcam no Brasil nesse momento que a tua tela está dizendo, que era um momento onde a situação aqui era longe de ser algo, digamos, elas estavam longe de estar indo para um porto seguro, né? Quer dizer, após o golpe de Getúlio em 30, né, em 32 teve a Revolução, e aí tem esse fato do levante comunista fracassado, que trouxe a Olga Benário para o Brasil com o Prestes, né, ela como guarda-costas dele, depois companheira, e me interessou essa junção, vamos dizer, de universos, né? Quando eu concebi o romance, a minha ideia era criar um mosaico onde fatos aparentemente desconexos estivessem acontecendo em momentos diferentes, em diferentes partes do mundo. Então, estava tendo o tenentismo da coluna Prestes do Brasil, estava acontecendo um evento onde a Olga Benário acaba resgatando um companheiro comunista e tem que se refugiar em Moscou, e o Louis Armstrong estava se apresentando num clube de jazz em Nova York, e a Internacional Comunista em Moscou estava armando suas garras para tentar uma ação que trouxesse a instabilidade e, eventualmente, a tomada de poder no Brasil. Então, é um mosaico de coisas que vão se juntar todos, quer dizer, todos os personagens e todos esses eventos finalmente confluem para o Rio de Janeiro, em 32, que é quando chega o navio trazendo essas duas protagonistas, e aí elas involuntariamente são envolvidas em tudo isso que está um pouco aí na tua tela. E assim, como as partes desse quebra-cabeça vão se juntar, era a minha intenção, era manter o leitor atento à história, que ele tivesse acesso a informações. Acho que, em particular, a intentona comunista, como foi chamado, o levante comunista, é muito pouco falado, é muito pouco conhecido, né? A história da Olga Benário, a história dela desde criança e como que ela, digamos, seguiu o caminho do radicalismo comunista que levou ela depois para a União Soviética, a história de como Prestes também estava em Moscou nessa época e os planos da Internacional Comunista de tentar derrubar o governo Vargas, é um evento histórico que eu acho que é pouco conhecido. Se fala muito, especialmente aqui em São Paulo, da Revolução de 32, porque foi um ato heróico dos paulistas, né, tentando defender a Constituição contra
contra a ditadura Vargas e tal. Se fala do tenentismo, porque o tenentismo percorreu décadas, foi até a década de 60, muitos dos militares do golpe de 64 participaram de movimentos tenentistas lá atrás, no início das suas carreiras militares e tal. Mas essa intentona comunista, na verdade, é pouco falada. Então, eu quis juntar essas partes aparentemente desconexas e de uma forma onde esse mosaico finalmente fizesse sentido, tudo se junta no Rio de 32. Eu tenho que tirar o chapéu como você fez isso, porque eu fiquei agora algumas semanas tentando escrever uma resenha sobre a biografia da Wisława Szymborska, que saiu há pouco tempo, aquela poeta polonesa que ganhou o Prêmio Nobel. E eu reli a biografia e fui me dando conta que coisas que aparecem em uma linha na biografia são muito maiores do que isso. Quer dizer, em tal momento ela devolveu a carteira do Partido Comunista e isso teve efeito. Quando ela fez isso na Polônia, tinha acontecido tal coisa na Hungria e tal coisa em outro lugar. Quer dizer, para trazer para o público que não conhece o livro o que está na biografia, repetir o que está na biografia não interessa. Agora, a biógrafa, de alguma maneira, conseguiu juntar isso tudo lá, então foi tão difícil para eu poder sintetizar isso, então eu imagino, isso era para uma resenha. Então, eu imagino o trabalho que você teve, né? Eu tinha colocado aqui mais uma pergunta a respeito do período de tempo, mas mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre o paralelismo destes dois eventos, né? Do evento no teu romance e o evento principal na tese do Enio. Então, aí a gente volta a falar do tempo. Mas é impressionante como você realmente conseguiu juntar esse poder de síntese. São o quê? Eu estou com o livro aqui na mão, 235 páginas, isso é bárbaro, isso é invejável. Bom, aqui a questão do momento histórico que levou eventualmente levou ao confinamento que o Enio estudou, né? Primeiro dar um pouquinho do background, né? Isso aqui é a ordem que saiu no jornal, né? Que infelizmente não estava a notícia completa, mas diz ali que foram fechadas as casas de tolerância e que foi fechadas as casas de tolerância, na verdade, em outras áreas. Isso aqui é uma foto, eu acredito que da rua Aimorés, não tenho certeza se é da Aimorés ou da Itaboca. Mas, e aqui, um pouco depois, né, a gente tem, como o Roberto falou, esses processos não terminaram naqueles momentos, né? Você tem aqui 1958 e o título isso era um cartaz, diz o abraço que uniu as forças populares contra a espoliação do povo, né? E esse aqui é o Adhemar. Então é o Adhemar com o Getúlio. Então o Adhemar não se chamava governador, né? O Enio vai contar isso para a gente, mas o Adhemar seria o governador do estado em São Paulo. E o Getúlio tem toda a história que nós conhecemos. Então, Enio, conta pra gente. Eu sei que eu estou começando, talvez, do capítulo 4 da tua tese, mas eu acho que isso vai ajudar a gente a entender a tese como um todo. O que levou a este confinamento? Então, sempre teve muita confusão entre períodos. Então, vamos tentar marcar que o período das polacas começo do século, durou bastante tempo. Na Europa, foi do final do século XIX, que veio de cidades como Odessa, e daí que veio a origem da Zvi Migdal, que era a máfia de prostituição, as escravas brancas, né, que são a Malka e a Esther, estavam fugindo, né? A Malka não conseguiu fugir tanto, né? Foi uma vítima. E o período que elas vieram, o período para o Brasil, foi um período de saturação na Europa. Tem uma obra muito boa do Edward Bristol, Prostitute and Prejudice. E essa obra dá um histórico assim bem detalhado sobre todo esse processo. Mas, em resumo, todo mundo conhece um pouquinho da história, eram desenganadas na Europa com promessas de casamento e
como na Europa o processo todo de prostituição ficou desgastado no início do século XX, em função da Primeira Guerra também, e começou a ficar de mau tom esse tipo de comércio, a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil também, né, em outros períodos. Então, houve, junto com a leva de imigração, houve uma leva de internacionalização dessa empresa, que é a TV Migdal, que mudou de nome, passou a chamar Varsóvia. E ela virou uma multinacional da prostituição. E São Paulo foi o último reduto dentro da América Latina, praticamente, porque São Paulo tem um desenvolvimento tardio, né? São Paulo ficou insatisfeito com a Revolução de 30. Na época que eu estudava História, era ao contrário do que você colocou no anterior, né? Falava assim, Revolução de 30 e Contra-Revolução de 32, porque eram os insatisfeitos com a Revolução de 30. Até o Boris Fausto tem um livro, A Revolução de 30, mas não importa, eu também não gosto muito dessas discussões só de nomes, né? Mas, de qualquer jeito, o Adhemar de Barros, ele era um interventor do Getúlio em São Paulo, em 1938. E o Oswaldo Aranha, que é um herói para a nossa comunidade, né? Super festejado pelo voto a favor de Israel, ele escreve uma carta para o Adhemar de Barros avisando, olha, tem um pessoal que está se organizando para formar um bairro em São Paulo, lá no Bom Retiro. Presta atenção nessas pessoas porque elas são suspeitas. Então, toda essa imigração sofreu muito com esse processo que tem a ver com as polacas. Então, existe um preconceito. O próprio Jeffrey Lesser, falando sobre o Brasil, é um historiador que mora nos Estados Unidos, ele fala sobre isso, que existia um preconceito no bairro do Bom Retiro, porque era um bairro que tinha muitos imigrantes, de baixa renda, mascates e prostitutas. Então, dentro da própria comunidade judaica, existia um certo preconceito com a região. Então, isso eu tentei estudar de alguma forma. Então, o Adhemar de Barros chegou a afirmar, é produto vosso, fica para vocês. E o Adhemar de Barros, a gente não pode esquecer, ele fez medicina na Alemanha na década de 20. Então, e todo esse sistema que foi criado em 1938 pelo Adhemar de Barros, ele é inspirado num sistema chamado francês, que é um sistema onde o Estado organiza todo o movimento da prostituição. Quando meu tio me levou lá na ruazinha, ele me falou, tinha farmácia, tinha posto médico, tinha policial, e depois eu fui estudar mais, existia até uma ficha de cada frequentador e de cada prostituta. Eram mais de 1000 prostitutas que moravam lá. Não era só que elas iam lá trabalhar e iam embora. Eram cerca de 1000 pessoas que moravam naquela região. Então, tem muita relação, mas é um período tardio. Porque a obra do Roberto, o auge das prostitutas foi na década de 20 e na década de 30 já começou a haver uma decadência desse comércio, porque houve uma organização de várias associações de mulheres judias contra a escravização de mulheres judias vindas da Europa. Principalmente na Inglaterra, teve uma mobilização muito grande. Então, isso trouxe na Argentina, no final da década de 20, até o Roberto cita isso, foi feito assim, uma limpa na região e mandaram embora todos os cafetões. Isso aconteceu tardiamente também em São Paulo. Porque a gente não pode esquecer que prostituição não é proibida pela legislação brasileira. O que é proibido é ser cafetão, é o comércio da prostituição. Então, eles foram expulsos, e pelo que eu entendi do processo, em 1938, existiam pequenas casas, poucas casas lá naquela região, mas em volta da Estação da Luz existiam várias pensões, e todas elas foram empurradas para aquela região. E é estranho, porque é um movimento do Estado, foi organizado pelo Estado. E passou a Segunda Guerra, e durou até o comecinho da década de 50. Então, é um processo
longo, né? É interessante que eu li na tua tese, eu não sabia disso, que a prostituição era legal e a cafetinagem era ilegal. E você se deu ao trabalho de colocar uma coisa que é chocante. Imaginar que a razão era porque a prostituição era considerada necessária para os homens, né? Era um alívio necessário para os homens. Claro que a gente sabe disso, mas saber que isso era uma questão legal, estou falando de lei, foi chocante para mim. Quer dizer, já aí eu parei e falei, isso muda muita coisa, porque eu via as polacas, etc., como pessoas que corriam risco de todos os lados, não só por esses cafetões, pela violência desses cafetões e dos próprios clientes, etc., mas também da lei. Mas, na verdade, o que elas tinham, a única proteção que elas eventualmente poderiam ter seria da lei, mas como imigrantes elas não tinham nem isso, né? Como judias, pior ainda, né? Então, isso foi... Bom, essa é uma das questões que eu achei muito interessante. Bom, os personagens, Roberto, que você criou, que são... Agora eu os conheço pessoalmente. Eles são tão tridimensionais que eu, depois de ler e passado um tempo, eu tinha dificuldade em me lembrar quais eram ficcionais e quais eram realmente históricos. Mas então tem a Malka, que é uma prostituta talvez um pouco mais velha, né, na faixa dos 40, para aquela época, 40 e poucos anos, da Tzvi Migdal. Tem a Eva, né, que é a sobrevivente de um pogrom, como você contou, que é a sobrinha. Tem o Vicente, que é um jornalista muito esclarecido, até para a época, de família de imigrantes italianos, mas que já estão mais estabelecidos. Tem o Teobaldo, que é o amigo dele, que é um delegado, aspira a ser uma pessoa truculenta, que, na verdade, o que ele gosta mesmo é a violência, mas ele encontra um caminho para exercer essa violência, que é justamente esse período de perseguição a estrangeiros, de maneira geral, e judeus, em particular, no Rio. Um personagem que eu achei muito original, muito interessante, que você trouxe, é o Tonho, que é um negro da Lapa, frequenta o mangue, fala Yiddish, e aí a gente vai descobrindo um mundo, e claro, de novo, é ficcional, mas você trouxe uma coisa muito interessante, que é essa convivência que existia ali na Praça 11, e o Enio, de novo, deslocado no tempo, mas o Enio também menciona na tese a como era a convivência entre os judeus imigrantes, os italianos imigrantes, quer dizer, um tinha que comprar coisas que o outro fabricava, eles conviviam ali, né? Então, quando foi feito um confinamento no Bom Retiro, não tinha só judeus e não tinha só prostitutas, mas essa frase que ele falou, que até acho que mais para frente eu tenho uma foto dela no jornal, de colocar, dizer isso aqui é coisa sua, era juntar várias minorias, vários indesejáveis num pacote só. Então você fez isso com esse personagem, eu achei muito interessante. E aí tem também digamos, nas entrelinhas tem os personagens históricos, né? Tem o Filinto Miller, tem a Olga Benário. Aliás, eu gostei que você contou a história da Olga Benário, apesar dela não, vou confessar que ela não me é uma pessoa particularmente simpática por diversos motivos, mas eu acho que ela tem uma importância histórica que a gente tem que estudar. Eu gostando ou não, né, a gente tem que estudar. E eu achei que você fez isso de uma maneira muito interessante, porque você voltou lá para a família dela, para o que seria para a família dela, o problema que representaria lá ter uma filha com essa trajetória, né? Bom, aí isso que você falou sobre o Louis Armstrong, da maneira que você incluiu, eu achei
muito delicado, muito bonito, como você o coloca dentro desse romance. E também depois quero falar um pouco sobre, ou perguntar, na verdade, um pouco sobre isso, mas ficou muito mais relevante para mim, ainda mais vivo, quando teve toda a história de Black Lives Matter, que imediatamente quando começaram os movimentos de Black Lives Matter, as organizações judaicas mundiais rapidamente se juntaram, manifestaram seu apreço, e aí, em questão de mais 1 ou 2 semanas, nós começamos a ver uma onda de antissemitismo entre várias das organizações do Black Lives Matter, que foi, assim, você fala, o preconceito ele tem tantas facetas, ele tem tantos lados, e isso, então, não é, aí você mostra que isso não é de hoje, né? E aí a minha pergunta é, essa empatia que você incluiu vários personagens históricos e ficcionais, mas numa luz, quer dizer, a gente consegue odiar os mais tradicionalmente odiados, mas todos eles têm fraquezas e forças. E a minha pergunta é, você acha que é um olhar judaico, essa coisa de querer defender o fraco, a gente tem essa obrigação, digamos assim, culturalmente, ou isso é uma coisa que é a literatura que traz? A literatura que te coloca nos pés do outro? Olha, eu não sei se eu diria que é alguma coisa, vamos dizer, de caráter essencialmente judaico. Eu acho que, eu diria que é algo, vamos dizer, mais humanista, né? Ou seja, a busca pela solidariedade, esses tempos aí em que o Enio estava descrevendo, né? Esse início dos anos 30, uma época tão conturbada, onde havia vulnerabilidades em várias comunidades. Quer dizer, nós estamos falando aqui dos imigrantes judeus que sofriam, né, com o antissemitismo latente. Era um antissemitismo nem sempre explícito, nem sempre violento, embora em alguns momentos fosse também, né? A gente sabe das tendências, das simpatias que Getúlio Vargas tinha pelo nazismo, pelo fascismo, né? A gente sabe que Felinto Miller era abertamente antissemita, a gente sabe que existia isso. Mas havia uma certa tolerância, por outro lado, e essa questão da convivência que você falou. Então, o que eu acho é que eram comunidades que dividiam entre si, todas elas tinham as suas vulnerabilidades e, de alguma maneira, se reconheciam nesse sentido. Por exemplo, você falou do Tonho, né? O Tonho, que é um escravo liberto, né? A proclamação, a abolição da escravatura tinha acontecido há relativamente pouco tempo, né? Nós estamos falando de 35 anos por aí. O pai do Tonho, por exemplo, embora tivesse ganho a liberdade, decidiu ficar na fazenda onde ele trabalhava, adotou o nome do seu senhor, recebeu um pedacinho de terra e plantava café para subsistir. O Tonho prefere tomar um outro caminho, porque ele quer romper, né? E ele reconhece nessas comunidades dali da região do Mangue uma certa rima com a sua própria situação. Quer dizer, eles, assim como ele tinha sido arrancado, né, os seus antepassados tinham sido arrancados das suas terras de origem, né, para enfim, privados de liberdade, escapado de todo tipo de violência, numa outra escala, não a mesma, é óbvio, né? Não houve séculos de escravidão de judeus, e nem de sírios, e nem de armênios, e nem nada disso, mas ele reconhece nessas comunidades que conviviam no Mangue alguma coisa que dizia a respeito à sua própria história. E essa convivência, para as polonesas que chegam, né? Tanto a Malka quanto a Eva, mais até a Eva, porque a Malka ficava confinada no prostíbulo das Bimigdal, ali na região do Mangue, mas a Eva que circulava, ela tinha uma convivência completamente diferente da convivência que tinha na Impchit, que é aquela cidadezinha pequenininha de onde ela tinha saído, onde tinha sido vítima do pogrom, onde ela perde o pai e a mãe. Ela, de repente, vê no mesmo balcão de bar a convivência de italianos, de espanhóis, de sírios,
de judeus e tudo, participando de jogos de apostas e participando, um vendendo coisas para o outro, um sendo fornecedor do outro. Quer dizer, ela descobre no Rio um pequeno ar de tolerância que ela desconhecia, né? Ela era muito segregada como judia naquela comunidadezinha polonesa de onde ela vem, né? A questão do Louis Armstrong é uma coisa que sempre me fascinou. Eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas o Louis Armstrong foi adotado por uma família judia em New Orleans. Ele era um garoto destinado a ter uma vida muito curta e sofrida. Era filho de uma mulher que se prostituiu e ele acaba cruzando com uma família de judeus num bairro multiétnico de New Orleans, e essa família, de alguma maneira, o adota e impede que ele vá para casa quando ele não tinha onde dormir ou o que comer. Ele acaba absorvendo o Yiddish, né? O Louis Armstrong falava Yiddish, ele acaba passando a usar a Magen David, e é essa família que proporciona a ele a compra do primeiro trompete que ele recebeu ainda como criança, né, como pagamento dos serviços dele. Então, ele acompanhava, essa família fornecia carvão para prostíbulos na região lá de New Orleans, e eles achavam mais fácil para uma criança pequena como o Louis Armstrong de penetrar nesses lugares, que era menos constrangedor que as entregas fossem feitas por ele. Então, tinha toda essa história. E o resto da vida dele, ele usou uma Magen David por baixo da camisa. Eu tenho várias fotos dele em sessões de gravações onde você vê isso. E o grande empresário da vida dele também foi judeu. Ele se meteu com máfias que poderiam ter acabado com a carreira dele muito precocemente. E então, ou seja, tem uma ligação aí. E aí eu criei esse encontro ficcional, porque é fato histórico que o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário, no caminho que eles fizeram para sair da União Soviética e se dirigir para o Brasil para tentar fazer o levante comunista aqui, eles passaram por Nova York. Eles se faziam passar por um casal de recém-casados. Então, eu criei uma noite de jazz onde tem uma ligação e onde envolve uma Magen David que vai ter um papel importante na história, né? Eu não vou querer fazer um spoiler aqui, mas os que leram o livro sabem que é essa Magen David que é dada pelo Louis Armstrong para Olga, vai acabar tendo um papel nessa história. Então, eu diria, respondendo a tua pergunta, Vivian, eu não sei se é tanto a coisa, vamos dizer, são tantas as comunidades vulneráveis nesse momento, essa coisa de querer, vamos dizer, vamos dizer, eu como judeu, que tenho uma história de perseguição, uma história de vulnerabilidade, uma história de intolerância, me levou a escrever isso, ou foi mais o meu senso, vamos dizer, humanista de alguma maneira, me insurgir contra a intolerância em geral, né? E é uma intolerância, o livro fala disso, que não é só de fora para dentro. Não é só a intolerância de Filinto Miller e Getúlio Vargas contra os judeus. Você vê que a história da Malka, ela é obrigada a se prostituir por intolerância da própria comunidade judaica, porque ela se torna uma aguná. Ela não consegue provar a morte do marido, ela não tem o get do divórcio dela, e ela também não tem um certificado de morte do marido, ela acaba se tornando uma pária, ela é ostracizada por aquela comunidade ortodoxa radical, e isso acaba empurrando ela para a prostituição. Então, há intolerâncias também dentro da própria comunidade. Então, para mim, assim, a intolerância, que é uma marca triste, acho que, dos nossos tempos, eu me insurjo contra isso de forma geral, não apenas como judeu, mas uma postura, vamos dizer, pessoal, que ultrapassa, eu acho, a questão cultural e religiosa judaica. Só para quem não leu o livro, eu vou mais para frente mostrar uma dessas fotos do Louis Armstrong com essa. Eu sei que tem vários não-judeus assistindo. Magen David é essa estrela que a gente usa. Magen quer dizer escudo. Então, é o escudo de David, que na verdade eram dois escudos, um assim e um virado para baixo, que acabaram gerando essa estrela. Isso é o que eu li. Pode ser que existam outras explicações, inclusive mais corretas. Mas o fato é que isso aconteceu realmente. Por isso que eu falei que eu gostei muito da delicadeza, da maneira que você trouxe isso
porque eu não quero também dar spoiler, mas isso acaba tendo uma importância simbólica, uma passagem de uma certa herança, uma certa cultura, alguma coisa, uma ideia que a gente não imaginaria. Quer dizer, a parte ficcional que você colocou deu um toque a mais para uma história que já é pouco conhecida, inclusive, né? Também o que você mencionou sobre o problema da Malca, tem aí vários grupos, pessoas de diferentes grupos meus estão assistindo, e eu já falei algumas vezes sobre um autor que é o autor que ganhou o Prêmio Nobel escrevendo em hebraico, que era o Agnon. O nome dele, Agnon, ele inventou, ele tinha um outro nome, ele inventou esse nome a partir de uma palavra em hebraico, que é aguná. Aguná eram as mulheres cujos maridos, por exemplo, iam para a guerra e não voltavam, e ninguém ficava sabendo se morreram, não morreram, então elas eram consideradas párias, porque uma mulher casada sem marido era um perigo, né? Era uma mulher que Exatamente. ninguém sabia o que poderia fazer. Isso tem em várias comunidades, mas no judaísmo é uma coisa tão presente, é uma coisa tão forte, que este escritor primeiro escreveu um conto sobre isso maravilhoso, e aí ele adotou esse nome, como pseudônimo dele, e com este nome ele ganhou o Prêmio Nobel. Mas eu vou pular aqui esses dados e essas perguntas sobre a pesquisa das polacas para o Roberto, para falar um pouquinho sobre isso que o Enio estava tocando a respeito da mudança de nome da rua, né, de Itaboca para Cesare Lombroso. E, bom, eu pus aqui uma foto, mas se você quiser contar quem era esse Lombroso e por que este nome, né, e uma coisa que você conta na tese, se você puder contar brevemente, ainda o que significa, as outras camadas de significado de escolher este cara, ainda o nome deste cara para homenagear, né? Você tem essa frase que eu gostei muito, a necessidade em viver, você cita, né, em viver entre dois mundos, faz da questão judaica um tema central na criação das cidades. E esta outra frase que você mencionou, que é do Ademar, que estava em vários jornais, é produto vosso, falando da prostituição, né? Fica para vocês. Que eu acho que condensa muito bem o preconceito contra os judeus, dizendo que prostituição é coisa de vocês, né? Como se a prostituição fosse... Nossa, então a minha pergunta é como é que esses detalhes que você coloca, que estão muito bem explicados ali, o que eles dizem para a gente sobre esse decreto do confinamento? Quer dizer, o que estava por trás que não era dito a respeito disso? Eu fiz um curso de antropologia para entender o bairro dentro do contexto da cidade de São Paulo, e eu acho que uma das coisas que eu vi lá no curso é assim, quando você vai pegar um objeto de estudo, você tem várias formas de abordar esse objeto de estudo. E o professor, no caso, o José Guilherme Magnani, ele tem uma teoria que você tem que olhar de perto e de dentro do possível. Não de longe, né? E de fora. E no caso do Bom Retiro, a rua que mudou de nome é um marco em todo esse processo histórico aí de abertura e fechamento da zona do Meretrício. Porque você vai imaginar o seguinte, a rua Lombroso já existia em São Paulo. A rua Itaboca, ela foi mudada de nome por ser foi um vereador do PRB, que era o mesmo partido do Ademar, no caso, mas é mais tardio isso, o Ademar já não estava mais como intendente, né? Foi governador, depois saiu, no caso foi na época do Lucas Garcês, que foi o fechamento, e depois do fechamento ficou anos e anos tentando fazer essa mudança de nome, não foi de uma vez só. Ele tentou umas 3 vezes fazer essa mudança para apagar a memória. O objetivo era apagar a memória de uma rua triste,
que realmente incomodava, e a gente não pode tentar julgar com os dias, com o nosso olhar dos dias de hoje. Então, vamos imaginar que a gente está vendo uma comunidade que estava tentando se adaptar a essa cidade e existia um preconceito efetivo quanto a essa região em função de existir tanto prostitutas como camelôs. Então, parte da comunidade, aí não tem assim uma coisa de julgamento, não foi a favor desse processo. E tem vários lugares que o pessoal comenta, por exemplo, elas iam no teatro Yiddish. Os cafetões, para mostrar as suas prostitutas, pagavam a primeira fileira para elas. Então elas chegavam um pouquinho antes do espetáculo e desfilavam por entre os corredores para chegar lá na frente do espetáculo. E eram ingressos caros, era um investimento, vamos dizer assim. A comunidade se organizou, trabalhou com a polícia e expulsou os cafetões. E aí, nesse período que vai de 38 a 53, não eram os cafetões, porque você vai no cemitério do Butantã, onde as lápides todas estão lá, se você tem lá 100 lápides, das 100, 90% são mulheres. Você não tem mais homens lá. Então, foi um processo diferenciado daquele vivenciado no Rio de Janeiro. Agora, a mudança de nome é uma forma de apagar a história. Por quê? O César Lombroso, ele é um mentor da Polícia Técnica Paulista e dizem muitos que ele tinha, assim, ele não é contemporâneo do nazismo, ele morreu antes, mas ele inspirou muitas ideias antropológicas ligadas ao que mais tarde os nazistas iam utilizar, que prostitutas tinham uma tendência natural a serem prostitutas, que ladrões tinham uma testa proeminente, ele media as mandíbulas, e várias teorias que mais tarde foram totalmente rechaçadas, mas que naquele período tinham muita influência, tanto nos políticos paulistas, como dentro da comunidade. Então a gente não consegue fazer essa separação. Acho que o Roberto está muito certo nessa questão, assim, uma questão humana. O fato de ser judeu, de tentar manter as suas características, tinha até sinagoga das prostitutas nesse período. E o pessoal frequentava, os meninos, depois do bar mitzvah, iam lá fazer minyan, né, completar os 10 para fazer uma reza. Os meninos eram convidados para ir lá nessa sinagoga porque elas tinham a necessidade da parte religiosa. Só que esse período, de 1938 a 53, a maioria das prostitutas não eram mais judias. Eram de diversas origens. E muitas donas de pensão eram judias, remanescentes do processo das polacas. Então, essa diferenciação é importante. Agora, marca muito bem a questão da mudança de nome de rua, que é um processo que ocorre no Bom Retiro. Tem outros geógrafos que já estudaram isso. Muitas ruas no Bom Retiro mudaram de nome. Ou para homenagear alguma instituição de caridade, ou para marcar presença dentro do bairro, né? Um exemplo mais recente, a Rua Tocantins se transformou em Rua Talmutorá. A Rua Correia dos Santos se transformou em Rua Lubavitch. E esse processo de Rua Itaboca se transformar em César Lombroso foi uma autêntica homenagem ao que hoje chamaríamos de, pode chamar-se a direita do governo estadual ou da própria prefeitura. Não existia essa diferenciação tão grande nesse período, né? Essa divisão tão clara entre os poderes, mas esse processo todo de criação do nome em uma homenagem ao César Lombroso me lembra muito, por exemplo, quando fizeram vamos dizer, a Marielle Franco, né? Quiseram fazer uma rua em homenagem a ela. E teve gente que foi contra isso, porque são contra os temas que ela suscita. E hoje em dia talvez teve até um movimento de voltar o nome da rua César Lombroso para a Rua Itaboca,
para justamente lembrar desse período e não ser uma vergonha, mas ser parte do processo de luta dessas mulheres que estavam, como nossos avós, estavam tentando sobreviver. É interessante. É irônico, né? No fim das contas, que por um lado, realmente, como você falou, o Lombroso, ele é muito respeitado como um iniciador da ideia que você precisa aplicar medidas, padrões objetivos, né, para analisar para a criminologia. Só que com o que ele dispunha, o que ele propunha, que não era tão diferente da ideia da época, né, que eram essas, como estão essas fotos aqui, que seria que o criminoso tinha uma face especial, que no nazismo virou uma coisa tão forte, né? Os soldados nazistas diziam que eles podiam reconhecer um judeu, porque o judeu já tem, segundo eles, ele já nasce com essa propensão para o crime, então eles conseguiam reconhecer um judeu em qualquer situação. E isso, bom, isso não acabou, né? Mas isso, digamos que hoje a gente tem um pouco mais de visão, né? Se eu puder, Vivian, só um segundinho, complementar o que o Enio falou, eu acho que o Enio está coberto de razão. Essa coisa de apagar a história, né, que hoje é um tema tão presente, né, essa coisa das estátuas que estão sendo derrubadas no sul dos Estados Unidos, por exemplo, de proprietários de escravos, né, de rever isso. Será que essas homenagens devem estar presentes no espaço público? Elas deveriam ser destruídas ou elas deveriam ser recicladas e colocadas em algum espaço fechado, algum museu? Quer dizer, remete ao que o Enio estava falando, né, essa questão de você querer apagar Itaboca porque remetia a uma coisa, e é claro que eu, na minha visão pessoal, acredito que é isso que o Enio também defende, né, que a história não pode ser apagada. Houve uma luta, houve um momento que essas mulheres passaram ali naquela rua sob esse nome. É um momento de humilhação, é um momento difícil, um momento degradante, mas é um momento que está na história e que não pode ser simplesmente apagado. Então, isso acho que é outro tema que está muito em voga hoje também, desse apagamento da história, né? Os que defendem essa remoção desses vestígios de épocas difíceis, de épocas duras, em nome do que seria hoje correto ou politicamente correto, né? Então, eu concordo 100% com o que o Enio falou. Eu também acho que vai até além da questão, digamos, de você ser leal à história, não leal às ideias, mas leal a saber a história, porque nós, de uma maneira ou de outra, somos produtos dessa história. Então, não adianta você querer apagar uma parte da sua identidade. Quanto mais você conhece, melhor você vai ser capaz de lidar com ela. Não é necessariamente para você imitar aquilo que você não concorda, só porque aquilo está na tua herança, digamos assim. São Paulo foi feito de imigrantes que passaram por tudo aquilo que está marcado ali. Assim como o Rio desapareceu a Praça 11, mas a história desapareceu também por uma questão de desenvolvimento, né? Foi feita uma avenida ali, mas também é importante você saber história. Até mais para frente vou fazer mais umas perguntas sobre isso, mas nós estamos... Aqui está uma foto até da Praça 11 que não existe mais. Eu queria só mostrar duas fotos aqui, antes da gente passar para a próxima. Uma que tem a ver com essa questão de como a intolerância deveria incomodar todo mundo, né? Mas deveria, no mínimo, incomodar todo mundo que já sentiu isso de alguma forma. Então, aqui a marcha sobre Salem, que é a famosa marcha do Martin Luther King. O cara que está do lado direito dele era o rabino mais conhecido nos Estados Unidos, que era o Abraham Heschel, que teria digamos assim, uma projeção, talvez como o Henry Sobel tinha no Brasil, ou Newton Bonder, quer dizer, ele era conhecido, não é que todos os judeus se sentiam representados por ele, mas ele era extremamente conhecido, ele era um rabino até bastante religioso. E quando foi feito o filme sobre o Martin Luther King, uns anos atrás, eles usaram muitas fotos históricas, mas esta foto fizeram Photoshop e não tem. Este daqui também é um rabino, não dá para ver, mas ele está segurando uma Torá. Ele estava do outro lado do Martin Luther King. Nenhum dos dois aparece no filme. E isso deu uma certa
um volume de protestos e tal, mas já sumiu, e o que fica, né, é sempre, de novo, né, vamos reescrever a história porque a gente quer. E aqui eu não resisti, né, de colocar a foto do Louis Armstrong com a estrela de Davi, que eu achei muito... Eu conhecia a história, mas não conhecia esse detalhe. E eu achei que você traz esse detalhe, daquelas coisas num romance que a gente não esquece mais. Também não vamos ter tempo de entrar muito nisso, mas para quem se interessar depois para ler a tese do Enio, tem muitos dados muito interessantes sobre, digamos, de onde vinham os judeus em cada período, né? O período do confinamento. Então ele discute vários desses pontos de uma maneira muito assim, não é falado em academês, não é escrito numa linguagem que, se você não é da área, você não entende. Tanto que eu não sou da área e achei interessantíssimo. Bom, tem uma pergunta, eu vou fazer mais uma pergunta para cada um, e aí vou passar para as perguntas do público, porque eu não quero perder essa chance. Eu estou vendo no chat que eu não sei o que contém, mas eu sei que tem muita coisa lá. Primeiro, para Roberto, eu não resisti a essa pergunta, porque você, como cineasta, roteirista, com a tua experiência de cinema, o teu livro, para mim, é um filme. Ele tem uma qualidade literária enorme e, ao mesmo tempo, ele se desenvolve cinematograficamente. Então, minha pergunta é, você se dava conta disso enquanto estava escrevendo? Você teve alguma vontade de transformar isso em filme? Conta pra gente. Você está no mudo, Roberto. Eu acho que Isso. Diz que é a frase mais mutada dos últimos 3 meses. Você está mutado, né? Diz que é a frase mais presente no mundo inteiro hoje, né? Mas é o seguinte, não, foi absolutamente intencional. Eu tenho uma convicção, sabe? Eu gosto eu gosto de escrever coisas que eu gostaria de ler, né? E eu sou realmente ligado, sou cinéfilo, a coisa da cinematografia para mim faz totalmente parte da minha vida. Eu fui roteirista antes de me enveredar pela literatura. Então eu escrevo os meus livros com uma técnica de roteiro no seguinte sentido. Eu não sei se as pessoas são familiarizadas, mas normalmente um roteirista, quando ele vai escrever um roteiro, primeiro ele faz o que se chama de escaleta. Escaleta é uma sequência de eventos sem detalhamento de cenário, sem diálogos, sem nenhum detalhe específico sobre os personagens envolvidos, mas somente uma sequência de eventos. Em geral, isso são pedaços de papéis soltos que você pode mexer e tirar. Isso aqui está fora de lugar, eu vou falar disso depois, isso aqui eu vou antecipar. Então, eu escrevo uma escaleta do livro. E o que acaba acontecendo é que o livro, na verdade, não tem capítulos, ele tem cenas, né? Então, eu procuro alternar as cenas. Então, se a cena 1 se passa no Porto de Hamburgo, a cena 2 se passa na redação de um jornal no Rio de Janeiro. E a cena 3 se passa a bordo de um navio. E a cena 4 vai se passar na residência da família Benário, em Munique. Ou seja, eu acho que essa dinâmica, como como leitor, gostaria de ler isso. E eu espero que os leitores do livro tenham também de dizer que esse dinamismo de cenas e não necessariamente de capítulos onde há uma linearidade, não que haja nada errado com isso. Grandes obras de literatura têm uma evolução linear e não tem absolutamente nada errado. Mas da minha formação, da minha escola, essa alternância de cenários e personagens locais e às vezes até momentos históricos acrescenta para mim um dinamismo ao contar a história que me parece interessante. Então, é absolutamente intencional e o olhar do cineasta e roteirista totalmente guiou a criação. O que você colocou nessa tela aqui, se você me der uma caneta, eu assino embaixo e é exatamente o que eu pensei. Que bom, que ótimo. Então, é recíproco, realmente. E eu tenho também eu tenho várias outras, mas uma pergunta que, na verdade, é mais para o Enio, porque eu acho que o Roberto, de uma certa forma, já respondeu.
essa frase está no romance, né? Quando vir meu túmulo sobre o chão firme, o Senhor saberá que encontrei a paz que sempre busquei. E eu, de alguma forma, saberei também, né? A questão que está aqui, a gente também, nos meus diversos clubes de leitura, já lemos vários livros que remetem a essa necessidade do ser humano de ser enterrado de uma maneira que ele possa deixar marcado, de alguma forma, a passagem, quer dizer, que a sua família possa voltar, uma maneira de dizer eu existi, né? Inclusive nós lemos, eu sempre volto para um livro que a gente leu, maravilhoso, do Marcel Cohen, que é um livro onde ele é um romance, mas é baseado na história do autor, que aos 4 anos a família toda foi levada para campo de concentração, ele foi salvo, e ele adulto, ele é um autor muito conhecido na França, ele usou objetos de cada uma das pessoas da família para reconstruir a história, dizendo que a única maneira que ele tinha de dar um túmulo para as pessoas da família é esse livro que ele escreveu, né? Que obviamente todos eles viraram cinza. E então a gente sabe que a literatura faz isso, mas Enio, a minha pergunta para você é: você se deu conta, ou em algum momento você sentiu que você também, de uma certa forma, está dando humanizando essas pessoas, dizendo essas pessoas existiram, apesar de ser um texto técnico? Isso te passou pela cabeça? Porque quem lê sente isso. Assim, eu vou te falar, um processo que foi longo, todo esse meu estudo, né? Durou 3, 4 anos, todo esse processo, porque eu curtia cada pedaço, né? E então não tinha, assim, compromisso algum com o tempo. Tanto é que eu ainda nem publiquei ainda, e antes da pandemia eu ia publicar pela Intermeios, mas acabei não assinando o contrato. Sei. Mas você imaginar assim que morador do bairro e fica sabendo de uma história num período de adolescência, ficou gravado em mim em algum momento. Como historiador, tem um compromisso com a memória. Então, acho que isso é importante. E eu acabei estudando bastante essa questão de a memória que fica, será que é a mesma memória que está sendo contada? Onde termina a impressão pessoal daquilo que eu gostaria que tivesse acontecido com aquilo que efetivamente aconteceu? A gente não consegue estabelecer uma fronteira. Mas, de qualquer maneira, existe uma dívida, vamos dizer assim, que o Rabino Henri Sobel, de alguma forma, conseguiu trazer essa dívida, resgatar ela para a comunidade judaica de São Paulo. Que assim, é rápido, mas tem a história dos cemitérios. Em 1972, 73, as polacas haviam já há 20 anos utilizado o cemitério do Chora Menino como o seu cemitério, porque a comunidade judaica, no período de 1953, que foi inaugurado o Butantã, negou a presença delas dentro do Campo Santo, vamos dizer assim. Então, elas tiveram, através das suas associações, isso a Beatriz Kuchnir conta muito bem, o próprio Nachman Faubel conta muito bem, tiveram que se virar de uma outra maneira. Então, tem alguns cemitérios protestantes que tem algumas delas que foram enterradas lá, mas a grande maioria, em função da ajuda da sociedade que elas tinham, comprou o terreno e fazia o enterro no Chora Menino. Em 72, 73, o cemitério teve que passar por uma reforma porque alargaram uma avenida que passa perto. E, nesse sentido, tiveram que remover todos os túmulos e, na época, a federação, junto com o Arquivo Histórico Judaico, fizeram um trabalho de tentar resgatar a memória delas, a história delas. E o Rabino Henri Sobel, depois de mais de 30 anos ocorrido o processo, ele fez o enterro simbólico delas. Acontece que, quando foi trazido, eu tirei foto no
trabalho tem a foto. Tem uma quadra no cemitério do Butantã que tem 100 e tantas covas, são as polacas que estão lá. Acontece que parte da documentação, que é muito importante para o historiador, porque, por historiador, você visitar um cemitério, para um artista também, mas para um historiador, é fonte primária, né, da história. Então, quando você vê as lápides, você tem várias informações. E que, no caso do Butantã, não tem várias informações. Não foi reconstituída as lápides. Parte da documentação sumiu. Então, claro, o movimento de se apagar novamente a história. Então, eu conto um pouco disso daí. E, de alguma forma, o Rabino N. Sobel lavou minha alma, vamos dizer assim, no período que eu nem sabia que teve esse processo, né? E ele sempre frisou muito a questão de, nas escolas, lembrar da trajetória das polacas. É muito importante. Muito legal. Então, eu vou já passar as perguntas do público, só uma coisa a respeito do que você falou e também do Roberto, que o Roberto falou. Eu acabei escolhendo esse túmulo, que na verdade é um pedaço de um dos túmulos mais famosos, que achei, além de lindo, ele não é judaico em alguns aspectos, porque não poderia ter imagem, mas muitos deles tinham, né? Como, de uma certa forma, para mim, a síntese dos dois textos, do romance e da tese, né? Porque eu acho que a sensação que eu tive bom, agora eu já tinha lido bastante até sobre as polacas, mas com essa, como se eu estivesse vendo um filme e com uma voz em off de um narrador historiador, né? Essa foi, depois de ter lido as duas coisas separadamente, acabou ficando. Então foi essa a razão que eu escolhi essa imagem desse túmulo como, de uma certa forma, um mote, né, para a apresentação. Então, eu vou pedir para a Eunice ler as perguntas. Aí, quando a pergunta, às vezes a pergunta é para um, às vezes é para outro, às vezes é para os dois, a Eunice vai dizer isso. Você está no mundo? Então, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Sim. Duas perguntas para o Roberto. Com quantos anos você fez a virada para produzir seus projetos e seu conteúdo? Tardiamente. Eu, na verdade, toquei essa empresa de comunicação corporativa que eu comecei lá nos anos 80, em 83, e isso foi até recentemente, até, digamos, recentemente, 2011, né? Então eu já tinha 58 anos quando eu resolvi que eu tinha condições de deixar digamos, de produzir textos para o mercado e produzir textos voltados para a minha criação pessoal, seja na área de dramaturgia, ou na área de roteiros, ou na área de literatura. Então, eu sou um escritor tardio. A segunda, primeiro um comentário do Jorge. Na leitura do seu livro, ele diz que se emocionou várias vezes e que isso para ele não é algo que acontece sempre. Então, ele quer saber se você também se emocionou ao escrever Cadafalso. Sim, Jorge. Bom, primeiro eu fico feliz que você tenha, digamos, tido momentos especiais, digamos, se não felizes, mas momentos emotivos com o livro, porque um escritor, o que ele quer, na verdade, é atingir as pessoas. Então, se isso aconteceu, para o escritor é uma alegria, né? Sim, eu me emocionei, sim. Às vezes existe esse chavão, esse lugar comum de que os personagens começam a escrever a si próprios, né? Que o autor começa a ter um papel secundário, vamos dizer, né? E eles começam e isso é algo que é médio verdade. Acho que tem alguns momentos realmente que os personagens se recusam a dizer algumas coisas que você quer que eles digam e eles não
o texto não admite. Ele falou assim, não, isso eu não vou falar porque isso não faz parte do personagem. Então, mas teve momentos que sim, que são esses momentos que eu não sei se você pode chamar de inspiração ou de algum tipo de alguma força, digamos, não muito clara que te leva a criar certas coisas que depois você olha e fala, bom, o dia de hoje foi um dia que valeu a pena ter trabalhado porque algo saiu. Então, sim, a resposta é sim. Eu me emocionei sim em alguns momentos. Eunice, você está no Oi, mudo. sim, já voltei. O Alberto pergunta para o Roberto. Primeiro ele diz, o livro Cadafalso tem um desfecho bastante trágico com a morte da jovem Eva. Esse desfecho já estava previsto desde o começo do projeto do livro, a elaboração da história, ou surgiu à medida que a elaboração da história foi chegando ao seu final? Qual a importância do final na feliz arte literária cinematográfica? Sim, na verdade, a personagem da Eva é uma personagem que já tinha um desfecho trágico, acho que destinado para ela desde do início do livro. Tem leitores que até me escreveram reclamando, como que você teve coragem de matá-la? Quer dizer, isso é uma crueldade, ela já tinha sofrido tanto na vida e você ainda teve a crueldade adicional de dar um desfecho tão trágico para ela. Mas, infelizmente, é assim que eu via a história. É uma história que não tem final feliz. Eu acho que um final feliz para Eva seria a negação da realidade que essas mulheres passaram, né? Na verdade, o arco dramático dela, desde o início, na minha cabeça, já passava por isso, sim, né? E a Malca, embora não vá ter um desfecho violento como esse, eu não vou falar muito para não dar spoiler aqui, né? Mas o destino da Malca tem a ver com o título do livro, com o Cadafalso, né? O Cadafalso em que ela sentia se movimentar. Ela passou a vida inteira como se andando sobre um cadafalso, esperando a qualquer momento que se abrisse sob ela um alçapão onde ela desapareceria. E isso vai acontecer de alguma forma que eu não vou antecipar aqui para não dar spoiler para quem ainda não leu o livro e pretende ler. Agora a pergunta para o Enio. Há alguma relação entre escolher em uma rua do Bom Retiro, onde havia muitos judeus, para receber o nome de Lombroso, e o fato dele ser judeu? O César Lombroso era judeu italiano. Não sabia. Olha. Mas ele, assim, ele não praticava o judaísmo. É mais uma coisa hereditária e eu acredito que não, porque ele tinha até uma ligação com o espiritismo, o Lombroso, e eu acredito que não. Acho que é mais em função das teorias antropológicas dele, que ele é um dos fundadores, né, dessa teoria não sei se dá muito orgulho, mas das teorias antropológicas, um certo darwinismo no campo da sociologia, né? Que no final deu origem a teorias nazistas, né? Achar que uma raça, que é uma coisa que nem existe, né? Raça é acho que os biólogos estão aí para me falar melhor, mas raça humana não existe, né? Existem etnias, né? Achar que algum ser humano é melhor por constituição do que outro. Então, isso aí ficou em descrédito depois da década de 70, né? Então, Lombroso, não. Não é essa homenagem. A homenagem é em função dele ser o patrono. Tem até um dos institutos de criminalística que tem o nome dele. Então, acho que tem mais relação com isso. E agora um comentário da Paula. Enio, as polacas abriram o cemitério delas um pouco depois do cemitério da Vila Mariana e removeram os túmulos delas
e removeram os túmulos delas. Foram removidos e a comissão, nos anos 70, não quis colocar o nome delas nas sepulturas. Ficaram sem nomes por quase 30 anos. Um absurdo total. A comissão que se formou apagou essa história. Exatamente. Da Paula. E é perfeito, né? A Paula até é especialista nisso. O que aconteceu foi, o cemitério da Vila Mariana foi fundado pela própria pessoa que inaugurou o cemitério, que é da família Klabin, em começo do século XX. Nesse período, sempre quem mandou no Campo Santo são judeus ortodoxos. E do mesmo jeito que na história ficcional do Roberto, eles negavam a presença, excomungavam, né, as polacas, por questões religiosas, da mesma forma também não puderam entrar no Campo Santo da Vila Mariana. No máximo, alguma ou outra pôde ter pego um terreno, porque o cemitério da Vila Mariana já é um remendo de um outro cemitério. E ele era pequeno, acanhado, na década de 50 ele já ficou saturado para a comunidade. E o processo que ocorreu em 1972 foi que elas foram levadas e durante muito tempo foram abandonadas num canto, sem identificação no cemitério do Butantã. E só na década de 80 é que o rabino Henry Sobel fez um teques, né, uma cerimônia, procurando restabelecer os nomes, datas de nascimento e data de morte, e mesmo assim muita coisa se perdeu. Existiam objetos, tinha toda a documentação. Isso aqui é ouro para um historiador. E até hoje nós estamos perguntando, cadê essa documentação, né? Porque ela não está no arquivo histórico judaico. Uma última pergunta para o Enio. Quando você vai publicar o seu livro? Viu? Você viu? Então, eu tinha já assinado com a Intermeios, porque eu tinha esquecido dessa história toda, eu tinha terminado minha tese, e daí a Margarete Rago, que é uma especialista, uma historiadora especialista em história da prostituição, leu minha tese, minha dissertação e gostou. Falou, olha, quando é que você vai fazer um livro? E ela me apresentou a editora Intermeios, que é especializada nisso, e eu estou procurando patrocinadores para poder, em breve, lançar o livro. Pretendo, no ano que vem, finalmente lançá-lo. Muito bem, são essas as perguntas. Então, eu gostaria de saber se vocês têm mais algum comentário, Roberto, Enio, antes da gente terminar. Eu queria falar um pouquinho da obra do Roberto, que eu li, gostei muito, e tem uma curiosidade, uma pergunta, né, para abrir um papo, né, que são as suas fontes históricas, porque o livro é de quem gosta de história e tem conhecimento, porque são vários acontecimentos, fatos históricos que, misturados à ficção, a gente consegue, de alguma forma, reconstituir a atmosfera daquela época, que acho que é a coisa que o Roberto mais queria. E também, assim, um comentário a respeito de... Você falou que você gosta dessa questão da história com H e a história com H minúsculo, né? E aquele Carlo Ginzburg, que é um historiador italiano, ele é um pouco assim dessa onda da microhistória, né? Que a gente consegue contar a história pelos detalhes. E aí eu percebi assim, está coalhado de situações como essa, né? Você gosta de terno, né, Roberto? Porque eu vi lá que os ternos do Volpato, né? Você descrevia exatamente a roupa, a fivela, os detalhes e nas comidas, também na questão de... Então, a pergunta que eu tenho é, para tanto conhecimento histórico, quais foram suas fontes, né? De onde você tirou tanta informação, né? Além da parte criativa. Vindo de um historiador como você, é um grande elogio dizer isso, mas eu na verdade, não fiz uma pesquisa histórica, digamos, sistemática ou acadêmica, nada disso. Os principais livros que eu consultei, eu coloquei na página dos agradecimentos, tem uma multiplicidade de coisas ali, né? De biografias, principalmente, dos personagens mais agudos da história, né? Como tem uma biografia do Philinto Miller, feita por um historiador americano chamado Rose, né? que
que é preciosa. Tem também a biografia do Johnny, que era aquele agente duplo que veio com os soviéticos para comandar o levante comunista, mas, na verdade, era um agente duplo trabalhando para os ingleses. Então, uma série de biografias. O livro da Lilian Schwartz, né, Biografia do Brasil, que tem muita informação sobre a questão dos negros, por exemplo. Aquele episódio que é narrado pelo pai do Tonho, contando para ele que os negros queriam calçar sapatos depois que receberam a sua liberdade, mas os pés que tinham sido acostumados com chão de pedra e chão de terra não se acomodavam, então eles amarravam os cadarços e usavam os sapatos pendurados nos ombros como símbolo de libertação. Quer dizer, são detalhes históricos que me interessam muito. Às vezes, você está falando da micro-história, né? O Boris Fausto fez um pouco isso, né? Ele conta a história de um crime lá no centro de São Paulo e, com isso, ele faz um retrato de toda a sociedade paulistana da época, né? Eu sou realmente um fã disso. Eu acho que as pequenas histórias, os pequenos fatos, às vezes são retratos mais fiéis de uma sociedade, tudo, do que a narrativa histórica muito, digamos, detalhada e fundamentada e tudo, né? Quer dizer, ambas são importantes, mas eu gosto daquele pequeno detalhe, da Maguen Davi no peito do Louis Armstrong e da confecção do terno do ministro da Agricultura lá na sala de provas da alfaiataria Volpato. Para mim, são detalhes que acabam contando mais sobre aquela sociedade do que propriamente um relato histórico tradicional. Eu vou arriscar um palpite aqui. Quando o Enio fez essa pergunta sobre a grande pesquisa, que o Roberto disse que não fez tão grande pesquisa, mas obviamente fez, o sorriso da Isa me diz que isso foi muito compartilhado. Cada descoberta dessas, eu tenho certeza que o Roberto chegou na mesa de jantar e falou assim: você não imagina o que eu descobri. Estou errado? Estou certo, tá vendo? Sabia. O Cláudio é vítima assim também. Não que eu faça pesquisa, mas quando eu estou lendo, ele tem que ler por tabela todos os livros que eu leio, porque essa descoberta, esse prazer que a gente tem. Enio, você também falou desse prazer que você teve dessas descobertas. Isso é que dá realmente a noção, a sensação que a gente tem que continuar naquele caminho, né? Então, eu estou muito feliz da gente ter tido essa oportunidade e eu tenho certeza que a gente poderia ficar com muito mais conversa. As pessoas, eu tenho muitos amigos aí, eu conheço quase todo mundo que está participando, tem amiga historiadora, tem amigos interessadíssimos nessa história, e eu acho que todo mundo ganhou muito. Eu acho que realmente foi... eu tinha certeza que ia ser bárbaro, mas foi ainda mais recheado de coisas gostosas que vocês falaram. Então, quem sabe a gente vai ter uma outra oportunidade.